Fala, meu povo. Vamos lá, curso de supervisor de segurança, hein? STS, Escola de Treinamento Especial, o berço do desenvolvimento pessoal. É esse que é meu objetivo, desenvolver pessoas. Esse manual eu fiz com muito carinho, já mandei para vocês. Nós vamos fazer o curso em cima deles, obviamente que vai ter mais contexto, bem mais do que isso. Mas eu fiz já pensando que você, sendo um profissional, você pode utilizar quando quiser, né? Ele está muito simples, muito fácil de ser explicado. Nós vamos falar então sobre o supervisor coach em segurança patrimonial. Por que eu falo de supervisor coach? Gente, o coach não é mais frescura, é uma realidade. Existe até faculdade de coach agora. Então, quando você pega um cargo de liderança, como é o caso do supervisor, um cargo de confiança, como é o caso do supervisor, essa liderança já descobriu-se que hoje é o caminho das pedras. Porque o supervisor ele vive de resultado. Mais adiante a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, o coach é aquele cara que treina os seus liderados e coloca no caminho que ele quer, potencializando cada um dos seus liderados. Esse é o nosso objetivo aqui, com esse pequeno manual feito por mim mesmo, tá bom? Eu que sou o autor, inclusive muita coisa aí eu que inventei, eu que criei na minha profissão de instrutor de escola de segurança, me deu essa oportunidade. Conceito de supervisor na segurança. O supervisor de segurança patrimonial, apesar do nome, né, não pertence à segurança privada. Portanto, não precisa de curso nenhum, inclusive de formação de vigilante. E por conta disso, não pode ficar armado e nem substituir eventualmente outros vigilantes. Porém, é o elo entre a gerência e o cliente. Então, pessoal, veja bem. Já vai gravando isso daí, o supervisor ele tem que saber disso. Pertence à segurança privada somente o profissional chamado vigilante. Ele é da segurança privada. Estou inventando isso? Não. Portaria 3233 de 2012. Portaria 3233 de 2012. Está escrito lá, que é a lei que regulamenta a profissão do vigilante. Se o vigilante é supervisor, problema dele. Ele tem todas as atribuições do vigilante e todos os gabaritos do vigilante e é supervisor. Mas se o supervisor não é vigilante, ele não pode, por exemplo, substituir nem ficar armado. Não pode. Entenderam aí o cernê da questão? E é o elo entre a gerência e o cliente, né? O vigilante, o supervisor é uma função bem conturbada. Por quê? Ele tem que atender às necessidades do cliente direto, tem que atender às necessidades do cliente indireto e tem que atender às necessidades do vigilante no que diz respeito à parte operacional. Quem que seria o cliente direto? Quem está te contratando. Por exemplo, o diretor do mercado, o dono do mercado, da loja, do shopping, é o seu cliente direto. Quem que seria o cliente indireto? As pessoas que frequentam o cliente direto. Então, por exemplo, um posto de combustível. Cliente direto é o que te contratou, o dono do posto ou representante. Quem que seria o cliente indireto? O pessoal que trabalha no posto, como por exemplo o frentista, o pessoal do caixa, os motoristas que vão abastecer seus veículos, né? Então o supervisor, ele que faz essa ponte, ele que é responsável. Dinamiza toda a segurança, operacionalizando todas as atividades dentro do patrimônio e responde diretamente pelos resultados. Olha, grava o que eu vou falar para vocês. Mostrou, demonstrou resultado, está dentro. Não mostrou, não demonstrou, está fora. Porque às vezes não adianta mostrar o resultado e não demonstrar, né? Dá para entender a diferença, pessoal? Então, o supervisor ele vive diretamente de resultados, tá certo? Atribuições principais. Gente, isso varia de pessoa para pessoa, de empresa para empresa, de lugar para lugar.
Mas no contexto geral, já que isso aqui é um curso, as principais atribuições estão aí, né? Supervisionar a vigilância, obviamente, ele que cuida da parte da segurança, ele que é responsável por toda a segurança, visando detectar e corrigir anormalidades ou solucionar problemas. Então, ele além de plotar, além dele observar, além dele é, verificar as anormalidades, ele tem que corrigir, porque não adianta só plotar, observar um problema e não corrigir, né? Tem que ter a solução do problema. Supervisionar a ordem interna em todas as áreas da empresa. Então, tudo que diz respeito à ordem, seja ela por escrita ou não, seja ela normatizada, seja ela feita numa comunicação interna, tudo isso é o supervisor que faz, né? Ele que supervisiona, ele que fiscaliza se está sendo cumprido aquilo que foi determinado, verbalmente ou por escrito. Lembrando que quando a gente fala uma ordem interna por escrito, ela tem mais peso que uma ordem verbal, né? Porque às vezes o cidadão que está acima hierarquicamente da gente fala, eu não falei nada disso, pronto, ó o supervisor rodando. Mas toda aquela ordem interna, ele que supervisiona, ele que fiscaliza para ver se todos estão contribuindo para que transcorra essas ordens da melhor maneira possível. Supervisionar normas e procedimentos dos órgãos públicos, né? Também é uma atribuição do supervisor, porque tudo que está voltado ao serviço de segurança, tudo, absolutamente tudo, seja normas e procedimentos, ele que fiscaliza isso. Então, leis de trânsito, por exemplo, num condomínio grande, numa Unicamp da vida aí, numa USP da vida, né? A lei de trânsito interessa? Interessa, o supervisor tem que saber. Então, o Código Penal, a Constituição Federal, né, ele tem que conhecer as leis, mais do que qualquer outro cidadão, já que ele cobra, já que ele supervisiona, né? Também a atribuição do supervisor confeccionar escala. Isso é importantíssimo. Não interessa qual tipo de escala, 5x2, 6x1, 12x36, 4x2. Não importa qual é a escala. O importante é que ele saiba fazer, que não tem mistério nenhum. Aliás, eu quero deixar uma coisa bem clara antes de prosseguir aqui, que é importante vocês procurar saber mexer no Excel. Entra lá no YouTube e fala, noções básicas do Excel. Começa com o básico, vai aprendendo, vai entendendo porque o supervisor tem que mexer com o software Excel. Ele tem que saber. Tem empresa hoje que exige até a K47, mas não é arma não, viu gente? Fiquem tranquilos. A K47 é um sistema operacional que dá amplo controle sobre a parte administrativa, financeira, operacional da segurança. Tem muita empresa que está pedindo aí. Embora já está meio que ultrapassado esse K47, mas é uma boa vocês procurarem saber. Eu já procurei na internet e não tem. Então quem já foi supervisor aí sabe o que eu estou falando. Quem não sabe, corre atrás, pergunta para quem foi. Quem tiver alguma coisa e quiser colocar lá no grupo, fica à vontade. Controle absoluto de ativos tangíveis e intangíveis com a identificação destas, né? O supervisor, pessoal, ele tem que saber tudo que está dentro do patrimônio é controle dele. E fazer, o que seria, né? Já vai aprendendo aí, os ativos tangíveis. Ativos tangíveis é tudo aquilo que sai de dentro do patrimônio, que é móvel. Então, cadeira, mesas, carteiras, caixas de som, televisão, aparelhos domésticos, eletroeletrônicos, enfim. Já os intangíveis não saem, que é a instalação em si do prédio, a parede, o terreno, a fazenda, né? É isso que é os ativos tangíveis e ativos intangíveis. E tem que identificar também, né? Se vocês observarem aí, cada um faz de um jeito, alguns com adesivo, plástico, outros fazem até com uma etiquetinha metálica, mas identificando, você tem que ter controle absoluto do que você tem dentro do patrimônio e o setor que ele está alocado. Acompanhar e relatar o que deve ser melhorado nos postos de serviços. Isso é importante. Muita gente vai embora. Eu já vi contrato ser rompido porque o supervisor não faz esse acompanhamento, embora também é difícil fazer
esse acompanhamento, porque às vezes o supervisor ele tem 30, 40 postos na mão dele, ele tem que cuidar dos 40, ele não pode estar em todos os lugares, em todos os momentos, né? Mas na medida do possível, ele tem a obrigação, sim, de acompanhar e colocar no papel o que deve ser melhorado nos postos de serviço, fazendo visitas, né, buscando com os clientes direto, indireto, particularmente os diretos, o que precisa ser melhorado, o que precisa uma determinada situação, circunstância, local, para poder evoluir toda a atividade daquele patrimônio ali dentro. Confeccionar e auxiliar nas normas pertinentes da segurança, né? Ou seja, o supervisor ele é responsável para fazer normas, sim. Ele coloca normas, ele escreve normas, o que pode, o que não pode, quais são os direitos, quais são os deveres dos clientes diretos, dos clientes indiretos, do próprio pessoal do setor da segurança. Ele tem essa obrigação, sim. Ele tem que saber confeccionar essas leis, essas normas. Por isso que vocês vão ter uma noção de direito constitucional, direito penal aqui. Inclusive os procedimentos planejados de análise de riscos e planos de contingência. O supervisor ele tem que confeccionar, tem que saber confeccionar os planos de segurança. Alguns chamam plano de emergência, outros chamam de plano de procedimento, manual de procedimento, que a gente vai ver e vai ensinar vocês a fazerem isso mais para frente, que é muito simples, não tem mistério nenhum. Tipos de supervisores. Nós temos dois tipos, o interno e o externo, né? O supervisor interno é aquele profissional que está descrito sob o seu patrimônio, velando e assegurando o bom andamento do serviço de proteção. Por exemplo, um shopping que dispõe desse tipo de serviço tem que ter supervisores para dar dinâmica no serviço. É aquele cara que fica dentro do patrimônio, ele não sai dali, num shopping, num condomínio, numa grande empresa, num grande prédio, numa grande instalação, né? Ele cuida daquele setor. Já o supervisor externo é o profissional que tem vários patrimônios para fazer essa fiscalização. Então ele cuida de condomínio, ele cuida de loja, ele cuida de indústria, ele cuida de outros tipos de comércio, outro tipo de indústrias, enfim, para conduzir toda a segurança respectivas. Tipos de vigilância. Isso é importante, está lá na portaria 3233/2012. O supervisor ele tem que saber, ele tem que conhecer as atribuições dos outros, né? Ele não, como aqui é um curso para supervisor patrimonial, é óbvio que a gente vai falar do patrimônio o tempo todo, mas nada impede de você conhecer de tudo um pouco, tá certo? Isso é importante. Quando vocês puderem fazer o curso lá na escola de vigilante, transporte de valores, escolta armada, faça todos os cursos que abrir, aqueles que a escola dispõe, que é importante você saber de tudo um pouco, porque o vigilante patrimonial, quando ele é bom, ele sabe de tudo um pouco e emprega. Eu trabalhei num parque de diversões, obviamente eu era vigilante patrimonial, e fazia-se a sangria. O que era sangria? Eu e mais um outro vigilante, nós íamos até o caixa em determinadas horas, pegava essas, normalmente eram as mulheres, né, que estavam no caixa, e as levava até a tesouraria com o dinheiro daquele horário, daquela parte da manhã, da parte da tarde. E uma vez porque o pessoal lá não tinha cursos, né, eu era instrutor já, então eu tomei todo um procedimento de transporte de valores. Eu coloquei um vigilante à frente, eu peguei uma malote com essa moça, grudei do lado dela e mandei outro vir atrás de mim, né? O pessoal ficou impressionado, porque lá na hora de chegada, eu mandei um ficar na porta, mandei outro olhar minha retaguarda, entrei com a menina lá na tesouraria, fizendo como se eu fosse o cara do carro forte. O pessoal estranhou e a partir dali queriam saber se eu tinha curso, e não, eu não falava que eu era instrutor, mas acabaram que adotaram esse sistema. Então é ponto para o supervisor que domina de tudo um pouco, né? Então vamos lá. Vigilância patrimonial consiste em proteger o patrimônio. Importantíssimo conceito de patrimônio, hein? Atenção, supervisor. Está lá na portaria 3233/2012 que patrimônio nada mais é do que um imóvel
assim como tudo e todos que dentro estejam dele. Então, as coisas que estão dentro do imóvel, as pessoas que estão dentro do imóvel, é patrimônio. Então, vigilância patrimonial não é só cuidar do imóvel, e sim de tudo e todos que estão dentro desse imóvel. Eu me lembrei de uma ex-aluna que mandou um e-mail para mim, dizendo que ela era diretora, perdão, ela era vigilante de uma escolinha e por uma determinação da diretora começou a discussão, já que ela não quis cuidar das crianças que corriam no momento do intervalo. As crianças correndo para um lado para o outro, a diretora determinou que ela mandasse as crianças parar de correr. E ela, mais do que nunca, ela falou: eu não sou educadora, não sou professora e nem supervisora de aluno. Eu não vou mandar eles parar de correr. Eu sou vigilante patrimonial, cuido do patrimônio. Isso tudo ela me explicando no e-mail, e no final ela pergunta: o senhor acha que eu fui correto? Eu respondi para ela assim: conforme preceitua o artigo 1º da portaria 3233 de 2012, patrimônio é tudo e todos que dentro estejam, assim como o imóvel. Então, pessoal, patrimônio é isso, não é minha opinião, tá? Tá na lei. Vigilante transporte de valores é a atividade que visa assegurar qualquer tipo de valores, pegando-os no local de origem e entregando-os intactos até o destino final, utilizando-se para isso veículos, né? Então, transporte de valores, o nome já diz, é transportar valores. Isso é importante. Como é que funciona isso? O FIR, Unidade Fiscal de Referência, hoje ela está valendo 1,70, 1,60 mais ou menos. Então, funciona assim, até 7.000 FIRs, você transporta valores onde você quiser. Valores não precisa ser dinheiro, pode ser joias, qualquer coisa. De 7.000 FIRs até 20.000 FIRs, a gente faz esse transporte em carro comum, carro leve, carro comum. De 20.000 FIR para cima, tem que ser carro especial, que é o carro forte. Prosseguindo então, vigilância em escolta armada é garantir acompanhando o transporte de cargas ou valores, desde seu local de origem até o destino final. Então, veja bem, o transporte de valores faz o transporte dos valores, dos numerários, seja lá o que for. Já a escolta armada faz o acompanhamento desse transporte de valores ou de cargas, que é no mínimo 2 vigilantes e no máximo 4, tá? Dependendo da quantidade de carga levada, de valor levado, exige-se 4 vigilantes, que pode ser reduzido na metade, ou seja, no mínimo 2, no máximo 4. Vigilância em segurança pessoal, famoso VSP, né? Consiste em vigiar pessoas e suas famílias, assim como seus respectivos bens e patrimônio. O famoso VSP. Não é mais VSPP, pelo amor de Deus, é VSP. Tá? Vigilância de grandes eventos. Qualquer evento que tenha mais de 3.000 pessoas é considerado grande evento e tem que ter vigilante. E que terá como função de acompanhar e assegurar que a ordem interna seja mantida. Então, toda aquela atividade, aquele evento que ocorre dentro desse patrimônio, detalhe importante, não precisa ser um local fechado, porque a lei diz que patrimônio é um imóvel ou um local determinado. Então a lei dá essa brecha aí, não precisa ser fechado, não precisa ter muro, barreiras perimetrais não, certo? Ficou claro isso aí, pessoal? Então beleza, vamos prosseguir. Conceito de patrimônio, nós já falamos, né? O imóvel com ou sem barreiras perimetrais, de propriedade pública ou privada, assim como tudo e todos que dentro estejam. Pode ser também uma área específica. Então tá aí, eu espero que vocês não espalhem isso aí para os outros, porque nas escolas se ensina que patrimônio é um imóvel. Não, pode ser um local específico. Por exemplo, no carnaval. Eu me lembro aqui em Campinas tem a 3 de maio, que é uma rua comercial, de grande comércio, de grande volume. Tinha vigilante na época de Natal descendo e subindo. Não é vigilante patrimonial, né? Aquilo é uma área específica dele. No carnaval também é muito comum a gente ver esses vigilantes andando para um lado e para o outro. Aqui na região de Campinas, ou melhor dizendo, até aqui em Campinas,
para quem conhece ali no Laurão, debaixo da ponte, tinha um vigilante que ficava armado lá. Eu acho boi de piranha, né? Colocar um vigilante armado. Mas o cara ficava cuidando daquela obra de arte lá. Então pode sim, desde que a Polícia Federal autoriza, pode ficar numa área específica sim, tá? Isso aí é um patrimônio. Conceito de posto de serviço. É o local onde fica um ou mais postos de vigilância. Isso é importante. O supervisor ele não sabe. Posto de serviço é um conjunto de postos de vigilância. Então, por exemplo, no supermercado Blue 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 é um posto de serviço. Mas tem 10 postos de vigilância, ou seja, tem locais onde ficam vigilantes, tem 10 locais onde ficam os vigilantes. Isso é um posto de vigilância. Posto de vigilância é o lugar onde o vigilante deve ficar para poder observar e exercer atividade de vigilância, podendo ser fixo ou móvel. Então, o lugar, o local onde o vigilante fica é chamado posto de vigilância. Tá? O posto fixo, o vigilante fica concentrado em um único local e de lá faz a vigilância. Por exemplo, guaritas, torres de observação, cabinas, entre outras coisas. É um posto fixo. Então, do lugar onde ele está, ele não consegue ver o patrimônio como um todo, ele é obrigado a andar para um lado para o outro. É o posto móvel. Posto móvel é uma determinada área na qual o vigilante tem que transitar para poder fazer a vigilância do patrimônio, podendo de tempos em tempos se fixar em determinados locais visando aumentar a ostensividade e assim a segurança do patrimônio. Porque veja bem, o cara é móvel, não quer dizer que ele tem que ficar andando o tempo todo. Ele pode, de tempo em tempo, de meia em meia hora, de 10 em 10 minutos, de uma em uma hora, sair de um lugar e para o outro, ficar andando. Não confunda, pessoal, posto móvel com ronda. A ronda é a fiscalização. A ronda é passar pelos pontos vulneráveis. A ronda é para saber como é que está o andamento do serviço da segurança e as atividades do patrimônio. Isso é o rondante. Não confunda com posto móvel. Tem uma diferença muito gigantesca. Conceito de área de vigilância ou área de guarda. A partir do posto fixo ou móvel, é toda a extensão ou área que o vigilante deve se atentar e vigiar. E sempre dentro do patrimônio para que a rotina positiva ou ordem interna se mantenha dentro da mais alta normalidade. Então é assim, ó. Você imagina aquele vigilante que está na guarita, no posto fixo. Então o local onde ele tem que observar, o local onde ele tem que olhar, é o que a gente chama de área de vigilância ou área de guarda. Vou dar uma dica para vocês. Para fins de concurso público, a área de guarda, tá? Que é o que a Polícia Federal fala. Mas nada mais é que o local onde o vigilante tem que observar, tem que ficar atento, tá? Isso é a área de guarda ou área de vigilância. Outra coisa que é importante sempre a gente ressaltar, o que é uma rotina positiva ou ordem interna? Vamos lá. Rotina positiva, pessoal, nada mais é do que tudo aquilo que acontece na atividade ou da atividade dentro do patrimônio. Então, por exemplo, 7 horas da manhã entram os funcionários, cada um vai para o seu setor, ligam as máquinas, 10 horas eles saem para o lanche. Isso é uma rotina positiva, é uma ordem interna. Então, a área de vigilância ou a área de guarda nada mais é do que o setor que o vigilante olha, o vigilante observa para ver se essa rotina positiva continua dentro da normalidade, se está tudo ok. Conceito de rotina positiva. Toda e qualquer atividade realizada dentro do patrimônio que seja de habitualidade, da rotina diária, do dia a dia, daquela. Até aí, tudo bem? Beleza? Vamos falar do conceito de risco agora. Qualquer coisa que possa acontecer dentro do patrimônio e venha atrapalhar a ordem interna, algo ainda que nunca aconteceu ou não aconteceu, mas isso pode vir a acontecer, por exemplo, a possibilidade de incêndio dentro de uma empresa é o que nós chamamos de risco. Então, veja bem, qualquer coisa que possa acontecer, veja bem, não aconteceu, pode acontecer,
a gente chama de risco. Está claro isso aí, gente? A gente chama isso de risco. Então, a rotina positiva ou a ordem interna, qualquer coisa que atrapalhe esse andamento, atrapalhe essa atividade transcorrer, pode ser que aconteça, a gente chama de risco. Conceito de situação de emergência ou evento crítico. Tudo aquilo que esteja ocorrendo dentro do patrimônio é algo atual, é na hora, está acontecendo, esteja acontecendo, e que conturba a ordem interna ou rotina positiva, por exemplo, o incêndio está acontecendo dentro da empresa, é o que nós chamamos de evento crítico ou situação de emergência. Conceito de sinistro é algo que já ocorreu e fez sair da ordem interna do patrimônio. A situação de emergência já findou, acabou. Foi o término do incêndio, por exemplo. Então, olha que interessante. Está pegando fogo, está caindo a casa, está assaltando. É o evento crítico, ou situação de emergência. Já assaltou, já pegou fogo na casa, já matou, já roubou. É o sinistro. E crise? O que é crise? Tá? Então, só dar uma recapitulada. Antes de acontecer o problema, é risco. Se o problema está acontecendo, situação de emergência ou evento crítico. Depois que aconteceu, sinistro. Pegaram a visão aí? Beleza. Conceito de crise. É todo risco que seja imprevisível e que haja o perigo de morte para pessoas. Muita gente confunde com conflito. Nesta, existe a disputa de interesses. Normalmente ocorre por intermédio de brigas, discussões e outros tipos de confusão. Mas cabe ressaltar que pode sim virar uma crise. Sabe aquela situação que foi para roubar e não deu certo, aí pegou para garantir a evasão, pegou um refém? É uma crise. Sabe aquela história do corno? Que descobriu que é corno, chega lá na hora, ele não quer liberar a mulher porque a mulher tá brava, tá chateada, e lá dentro da casa ele não vai liberar. Situação de refém é crise. Então, a crise, ela é imprevisível e tem perigo de morte. São as principais características. Tá? Prosseguindo então. O supervisor deve se atentar nas análises dentro do patrimônio, pois toda e qualquer avaliação deve ser feita antes que ocorra algo fora da rotina positiva, risco, enquanto estiver acontecendo, ou seja, no momento, situação de emergência ou evento crítico, e também após ter acontecido, que é o sinistro. Ou seja, pessoal, é muito comum, a gente vai falar aqui de análise de risco, porque está na lei que a segurança privada ela existe para prevenir e que o vigilante deve tomar toda e qualquer ação sempre com ações preventivas, ou seja, antes que o crime aconteça ou antes que o problema ocorra. Então a própria lei ela já nos induz a nos concentrar mais nos riscos do que na situação de emergência ou no sinistro. Porém, o supervisor ele tem que saber analisar o risco, saber analisar a emergência ou evento crítico e saber analisar o sinistro. Mas peraí, Miguel, analisar o risco tem lógica, porque trabalha com prevenção, então antes de acontecer a gente tem que analisar para que não ocorrer. Ponto. A situação de emergência e evento crítico, por que tem que fazer isso, Miguel? Simples. Vamos explicar. Para você ver os pontos positivos e os pontos negativos, o que deu, o que não deu. Então tá pegando fogo na empresa que você trabalha e você está vendo o que está funcionando e o que não está funcionando, quem está fazendo o que e quem não está fazendo, pegar como ponto positivo e ponto negativo, marcar para aprimorar aquele treinamento, aprimorar aquilo para que não aconteça mais. E o sinistro, mas depois que já pegou fogo, tem, principalmente assalto, roubo. Aqui na região de Campinas, na região do Ouro Verde, não sei se vocês conhecem, tem uma padaria lá. Eu sempre almoçava, tomava café lá. Esse dia eu estava vendo a reportagem, a padaria foi assaltada 4 vezes. Eu estava indo para minha mãe, passei lá para ver, né? Pois não mudaram nada, foi roubado 4 vezes, não fizeram nada. Você tem que analisar o que eles fizeram, o modus operandi, a forma que eles agiram, para tomar as medidas cabíveis para não acontecer de novo. Então, meus futuros supervisores, essas histórias aí que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, é lolota. Conversa para boi dormir.
O supervisor deve se atentar nas análises dentro do patrimônio, pois toda e qualquer avaliação deve ser feita antes que ocorra algo fora da rotina positiva, que é o risco. Enquanto estiver acontecendo, ou seja, no momento, situação de emergência ou evento crítico, e também possa ter acontecido algo que é o sinistro. Já explicamos isso. Assim aumentará a prevenção, que aliás é o que determina a portaria 3233/2012, acabamos de falar, né? Por conta disso, vamos focar na avaliação de risco, mas vos ressalto que jamais poderemos ignorar outras das duas situações. Analisar o sinistro faz a gente rever toda a segurança de um patrimônio, estudamos seus efeitos na prevenção para que o mesmo modo operante não. Conceito de análise de risco é a avaliação ou estudo de futuras situações que podem acontecer, os chamados riscos, visando antever situações problemáticas e desestabilizar a ordem interna. Esta atividade tem que ser feita pelo vigilante e principalmente pelo supervisor, embora muitas vezes o vigilante atribui isto ao supervisor. Por esta razão, o supervisor tem que ter a macrovisão e a microvisão. Então, veja bem, o que significa análise de risco? É você avaliar, é você observar e ver os positivos, ver os negativos, ver o que pode acontecer. Isso é uma análise de risco. O vigilante, dentro do patrimônio, ele também tem que saber analisar o risco. Tanto é que nas escolas, no curso de formação, se ensina análise de risco básica, mas ensina. Vamos entender algumas coisas aqui. O que seria a visão macro e a visão micro, ou microvisão e macrovisão? Veja bem. Eu simplifiquei isso aí, galera. É muito simples. O supervisor, ele tem que ter a visão macro e micro. Vamos lá. Conceito de análise de risco de microvisão. É a avaliação feita pelo supervisor e sempre dentro do patrimônio, prevendo todos os riscos possíveis. Então, é tudo relacionado ao patrimônio, dentro do patrimônio. Essa é a visão micro, que é a visão que o vigilante tem que ter também. A macrovisão é a avaliação comandada pelo supervisor, que consiste em avaliar possíveis riscos nas intermediações do patrimônio. Ou seja, o supervisor ele tem que ter a visão fora do patrimônio, nas intermediações do patrimônio. Então, vamos dar um exemplo prático. Para o vigilante que trabalha numa empresa, ele tem que observar o que está acontecendo dentro do patrimônio, microvisão. Interessa para o vigilante saber que na frente tem um banco? O vigilante bom interessa, mas para a maior parte dos vigilantes não. Ele quer que se dane. O negócio dele é cuidar ali do patrimônio, dentro do patrimônio. E para o supervisor interessa saber que tem um banco, tem uma boca com drogas, como diz por aí? Interessa. Saber se tem os tipos de crime que acontecem ali na região? Interessa. Essa é a visão macro. Então, o supervisor ele tem que ter a visão do vigilante, que é a microvisão, e a macrovisão, que é a visão do supervisor. Tipos de risco existente. Isso é importante. Tem dois tipos de risco: risco provável e risco improvável. Risco provável possível, risco provável previsível, risco improvável previsível, risco improvável imprevisível. Isso é uma linha de raciocínio, parece difícil, mas não é. É muito fácil. Eu vou falar sobre isso daí e a gente vai encerrar nesse vídeo 2 aqui do supervisor. O risco provável e possível é aquele que está no nosso dia a dia. Tá? Por exemplo, pode haver um incêndio numa casa? Pode, é provável e possível. Agora, se nessa casa tem muitos fios descascados, passa a ser provável e previsível. Acompanhar a linha de raciocínio? Então, risco provável e possível é o do dia a dia. Não existe impossível para nós. Ele é provável e possível. Agora, tem gente que pede, né? Pode haver incêndio? Pode. Mas e se estiver descascado? Passa a ser previsível. E o que seria o risco improvável? O risco improvável é aquele que dá o problema. Por exemplo, risco improvável e previsível. Passa-se aviões.
Possibilidade de cair? Existe. Imprevisível. Não dá para prever nada. É improvável e imprevisível. Não dá para prever nada. O cara teve um surto psicótico e começou a atirar em todo mundo. É improvável e imprevisível. Tá? Para começar a analisar o risco, deve-se considerar a circunstância, o momento. Né? Isso aí é muito importante. Exemplo. Você morando próximo ao aeroporto, o risco de um avião cair existe. É improvável, mas é previsível. Agora, se você mora mais afastado, o perigo diminui. É improvável e também imprevisível. E se próximo ao aeroporto os pilotos precisam fazer manobras mais ousadas para poder pousar, não me lembro exatamente o país que os caras são obrigados a fazer uma manobra. Por isso que eu coloquei isso aí. Fica provável e possível. Mas em dias de tempestade, as manobras ficam mais arriscadas, provável e previsível. Agora, de maneira mais técnica, a seguir vamos mostrar como fazer análise de risco. Bom, avaliação de risco, microvisão, riscos provocados. É aquela dada pelo ser humano, tá? Feito por maneira a prejudicar o patrimônio. Pensa sempre assim, aqui não interessa para nós, pessoal, é importante falar isso. Ah, é doloso, culposo, pétreo, não. A gente aqui não está para avaliar a culpa, e sim o risco. A gente não avalia a culpa. A gente aqui está avaliando a situação que pode acontecer. Está claro isso? Tem muito supervisor que come bronha aí. Por exemplo, a ação do ser humano... Perdão, gente, deixa eu recapitular aqui. Risco provocado. Roubo, furto, sabotagem, furtos, espionagem. Né? É um risco provocado. Agora, eu ia até dar um outro exemplo fora disso daí. O cidadão encheu a cara, tomou bebida alcoólica, consumiu, perdeu o controle do carro, entrou com patrimônio e tudo dentro do banco, matou um monte de gente. Ah, doloso, é culpado. Para mim não interessa. Foi provocado ou foi ocasional? Foi ocasional. São da natureza, pode ser também acidente ou incidente, como por exemplo alagamento, incêndio ocasionado por balões, carro desgovernado sem freio que entra com tudo dentro do condomínio. Então é ocasional. Ocasional acontece por acaso, pelas circunstâncias, que deve ser levado em conta também. Né? Então eu me lembro de um lugar aí que era todo de vidro a parede do banco e bem em frente descia uma rua. O supervisor foi orientado a colocar cones de concreto lá, que vai que alguém pudesse perder a direção, né? O supervisor falou que o vigilante estava louco. Entrou o carro lá com tudo. Tá? Então deve tomar muito cuidado. Riscos técnicos, que é aquele da falha mecânica, né? Desgaste de peça, rupturas ou quebras de algo, curto-circuito, etc. É o problema do material, é o problema do equipamento. Avaliação de risco na macrovisão, olha que interessante. Riscos provocados, tipos de crimes que podem acontecer, as ocorrências mais comuns nas intermediações, usuários de drogas e outras situações. Olha que interessante, pessoal, vamos lá, voltar. Lá na microvisão, o risco provocado é a ação do ser humano dentro do patrimônio. Já na macrovisão, também a ação do ser humano, mas nas intermediações do patrimônio. Usuário de drogas, os tipos de ocorrência, quais os crimes que mais acontecem. Né? O supervisor tem que ficar atento a isso. Risco ocasional. Olha lá em cima, na microvisão, é a ação da natureza, pode ser também acidente ou incidente, dentro do patrimônio. Né? Agora, fora, são alagamentos nas intermediações, vazamentos de gases ou produtos químicos, acidentes de veículos, deslizamentos, inundações, possíveis tempestades, etc. Isso é importante. Tem um prédio aqui em Campinas que o vigilante, quando começa a dar um determinado tempo de chuva, ele coloca uma comporta de aço lá, de acho que 20, 25 centímetros, que é para não inundar parte do prédio. Né? Risco ocasional, tá certo? Risco técnico. Perceba que lá na avaliação micro, risco técnico é a falha mecânica, desgaste de peça e tal. Na macrovisão, ou seja, nas intermediações, queda de energia. Eu morava num prédio que toda vez caía energia elétrica lá, não sei o que tinha, mas sempre estava caindo.
O supervisor tem que saber. Falta de água, quebra ou mau funcionamento de veículos, problemas em maquinários diversos, construções e edificações nas proximidades, terrenos baldios, né? Essas coisas são problemas técnicos que pode ocasionar algum problema. O grau de risco na microvisão, pontos estratégicos, pontos vulneráveis, pontos críticos. Vamos lá. Na microvisão, o que é ponto estratégico? Todo aquele local alto, elevado, que dá ampla visão e proteção para o vigilante, é ponto estratégico. Guaritas, torres de observação, locais altos, montanhas, né? Agora, olha que interessante. Na macrovisão, o ponto estratégico é na torre do prédio, no alto dos morros, na sacada dos prédios, no Google Maps. É porque o supervisor ele tem uma noção real, né, de cima de todo o patrimônio, tirando pelo Google Maps, nas intermediações do patrimônio. Os pontos vulneráveis na microvisão, estamos lá em cima de novo, são locais de fácil acesso para dentro do patrimônio. Exemplo, área mal iluminada, muro baixo, muro danificado, árvores próximas a muro, etc. Isso é importante saber, né? Tudo aquilo que dá fácil acesso para dentro do patrimônio são pontos vulneráveis. Olha que interessante, na macrovisão, ou seja, nas intermediações fora do patrimônio, que é aquela visão do supervisor, são vias ou ruas que dão acesso para o patrimônio, facilitam evasões possíveis, ruas não movimentadas, findam em rodovias ou avenidas que fluem mais rápidos e eventuais fugas. Sabe aquele lance de você saber as possíveis rotas de fuga? São os pontos vulneráveis. Por exemplo, num local que tem a avenida que dá fácil acesso à rodovia, a probabilidade do bandido evadir-se por ali numa ação é gigantesca. Ponto crítico na microvisão, né? Olha que interessante. Ponto crítico são aqueles locais que merecem uma atenção, né? Também chamado de ponto sensível, são locais de interesse. Por exemplo, num shopping, seriam os locais onde ficam os caixas eletrônicos, no hospital seria a farmácia, o berçário, dentro de um banco seriam os caixas, e por aí vai, são os pontos críticos. Já na macrovisão, os pontos críticos são locais, que podem dar alguma forma, alguns tipos de problemas para o patrimônio, ainda que indiretamente. Então, por exemplo, bancos, joalherias, boates, presídios, ruas esburacadas, mal sinalizadas. Então, tudo aquilo que vai gerar um perigo, que merece uma atenção maior, são os pontos críticos na macrovisão. Ponto de apoio são locais das proximidades do patrimônio e serve para, eventualmente, numa situação crucial, dar algum tipo de apoio. Exemplo, farmácia, hospitais, corpo de bombeiro, posto de saúde, postos da polícia, defesa civil, etc. Isso é importante você saber nas intermediações do patrimônio o que pode, né, ter. Percebam que na macrovisão existe o ponto de apoio. Na microvisão não tem, mas você pode levar para lá dentro do patrimônio, sem problema nenhum. Por exemplo, farmácia, o postinho dentro do patrimônio, tá certo? Bom, por hoje é só, pessoal. Quero agradecer vocês imensamente. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu posto o próximo vídeo. Um abraço a todos.